Você acorda, vive sua rotina, enfrenta problemas, sente cansaço. Mas já parou para pensar que tudo isso pode ser muito mais do que parece? E se essa angústia que você sente, esse vazio que parece não passar, essa batalha invisível na sua mente, for na verdade um reflexo de algo maior, mais profundo, mais perigoso? Essa guerra não tem tanques nem bombas, mas ela destrói lares, arruína propósitos, mata sonhos. Ela não acontece lá fora, ela acontece aqui dentro. E o pior, muita gente está lutando, mas nem sabe que está no campo de batalha. Satanás não precisa tirar a sua vida. Ele só precisa fazer você desistir da fé, perder a visão, duvidar da sua identidade. Enquanto você se distrai com os problemas visíveis, ele trabalha nas sombras, atacando suas emoções, semeando mentiras na sua mente, fazendo você achar que não tem mais forças para continuar. Você já percebeu como tudo parece estar mais pesado ultimamente? Como se existisse uma pressão invisível, uma tristeza constante, um cansaço que não é físico? Isso não é só psicológico, é espiritual. O diabo sabe que se ele roubar sua paz, ele quebra sua resistência. Se ele controlar sua mente, ele enfraquece sua fé. E a verdade é que ele já começou. Desde o dia em que você nasceu, você foi lançado em meio a um conflito que já existia. Um embate antigo que começou no céu e agora continua dentro de você. Mas essa guerra não é só sua. Ela tem um nome, um inimigo e uma saída. Só que você precisa estar disposto a enxergar além do que os olhos podem ver. Esse vídeo não é um conteúdo comum, é um alerta. E se você chegou até aqui, talvez não seja coincidência. Talvez o céu esteja tentando abrir seus olhos, porque existe uma guerra acontecendo agora. E a sua alma é o território em disputa. Mas calma, isso é só o começo. Se ainda está assistindo, isso já diz muita coisa. Não é por acaso que você chegou até aqui. Talvez essa seja a resposta que você orou em silêncio, ou aquele empurrão que o céu está tentando te dar há dias. Presta atenção, a maioria das pessoas só acorda quando já é tarde demais. Quando já foram feridas, quando perderam alguém, quando estão no fundo do poço emocional e espiritual. Mas você ainda pode se levantar antes que isso aconteça. Você ainda pode se blindar. Ainda dá tempo de se posicionar e resistir. O que estamos vivendo não é só uma crise emocional, política ou social. Existe um movimento espiritual acontecendo agora, no mundo e dentro da sua casa. Enquanto muitos estão preocupados apenas com o que veem nas manchetes, existe uma guerra que só quem está desperto consegue enxergar. E por isso, esse canal existe, para abrir os seus olhos, para te mostrar as estratégias do inimigo antes que ele toque na sua mente, na sua fé e na sua família. Aqui, você vai aprender a lutar do jeito certo, com as armas que Deus te deu, não com as que o mundo oferece. Se esse vídeo te despertou, é porque o alerta foi para você. Então não guarda isso só para você. Compartilha. Manda para alguém que está sofrendo calado. Deixa o like. Isso mostra que esse conteúdo precisa continuar alcançando mais vidas. E se inscreve no canal, porque essa é só a introdução de uma série que pode mudar sua forma de enxergar a realidade espiritual. A cada novo vídeo, vamos aprofundar mais e te mostrar, passo a passo, como vencer essa guerra, antes que ela vença você. O campo de batalha é a mente, e o tempo de ignorar isso acabou. Agora, você vai ficar até o fim ou vai sair da guerra. Sem lutar, você acorda vazio, vive desmotivado, luta contra pensamentos que não consegue explicar. Isso não é só emocional, é espiritual. Você sente que carrega um peso invisível. Nada mudou ao seu redor, mas por dentro parece que tudo está desmoronando. Você ora, você tenta manter a fé, mas lá no fundo, algo está tentando te calar. E você não sabe exatamente o que é, só sente que está enfraquecendo dia após dia. Esses pensamentos que vêm do nada, essa tristeza que surge do silêncio, esse vazio que parece consumir sua alma. Isso tem um nome: opressão espiritual. E o mais perigoso dela é que ela não grita, ela sussurra. Vai se infiltrando devagar,
sem fazer barulho, até tomar conta da sua mente. Você começa a achar que é só estresse, cansaço, uma fase ruim. Mas e se eu te dissesse que essa fase está durando tempo demais, que esse cansaço é mais profundo do que parece? E se tudo isso for parte de uma guerra invisível, uma batalha que acontece no território mais precioso da sua vida, a sua mente? Essa é a armadilha. Enquanto você pensa que é só uma bad emocional, o inimigo está se posicionando, criando fortalezas dentro da sua mente. Ele não quer te destruir de uma vez. Ele quer te acostumar com a dor. Quer que você ache normal viver assim, na ansiedade, na culpa, no medo. Quer que você se acomode com a ideia de que essa guerra é sua e que você tem que enfrentá-la sozinho. Mas escuta uma coisa, você não está sozinho. E essa guerra pode ser vencida, mas só se você enxergar que ela existe. O campo de batalha é silencioso, mas devastador. Ele começa com pensamentos pequenos. Eu não sou o suficiente. Deus me esqueceu. Não tem mais jeito. E cada uma dessas frases, que parecem simples, são setas lançadas na sua mente. São mentiras cuidadosamente plantadas para sabotar sua fé de dentro para fora. Sabe aquela sensação de estar orando, mas não ser ouvido? Aquela vontade de se esconder, de sumir, de desistir de tudo? Isso não vem de Deus. Isso não é fraqueza sua. É um ataque. E se você não identificar esse ataque, ele vai se tornar parte de quem você é. A guerra espiritual que estamos vivendo hoje não é a mesma de anos atrás. O inimigo se adaptou. Ele sabe como usar a tecnologia, as redes sociais, os desejos do coração, as frustrações do dia a dia, tudo como armamento. A mente se tornou o principal alvo, porque quem domina a mente, domina a direção da alma. E aqui vai uma verdade dura. Tem gente que pensa que está vivendo uma vida normal, mas já está completamente dominada espiritualmente. Vai à igreja, ora, jejua, mas não consegue vencer os próprios pensamentos. Não consegue ter paz. Não consegue crer com firmeza. Porque o diabo não ataca o externo primeiro. Ele começa pelo invisível. O silêncio que você sente, o peso, a confusão, tudo isso são sintomas. Sintomas de uma guerra que já começou. E você está no centro dela. A questão agora é: você vai continuar ignorando os sinais ou vai começar a se preparar como um verdadeiro guerreiro da fé? E eu te digo com toda sinceridade, esse vídeo é uma arma, é um chamado, um alerta urgente para você e para quem ainda está dormindo espiritualmente. Se você sentiu algo assistindo até aqui, é porque Deus está te despertando. E por isso, eu te peço agora, não fica calado. Deixa seu comentário aqui embaixo e escreve o que você tem enfrentado. Compartilhe a sua guerra, porque às vezes a libertação começa quando a gente coloca para fora o que o inimigo quer que fique escondido. Você pode se surpreender ao ver quantas pessoas estão enfrentando o mesmo que você. Aproveita e já deixa o like nesse vídeo. Isso faz ele chegar em mais vidas, vidas que talvez estejam gritando por socorro em silêncio. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui a gente vai expor as estratégias do inferno e te mostrar como lutar com as armas certas. Não com emoção, mas com fé racional, com inteligência espiritual e com vigilância constante. Porque o inimigo nunca para. E se você parar, ele vence. Esse é só o começo da série. No próximo vídeo, vamos revelar os sinais mais comuns de que a sua mente já foi infiltrada, coisas que parecem normais, mas que espiritualmente são portas abertas para o mal. Se você quer descobrir isso antes que seja tarde demais, fica com a gente. Mesmo quem não crê, já está no meio da guerra espiritual. A batalha não começa quando você aceita a fé. Ela já estava acontecendo antes de você nascer. Isso pode soar forte, mas é a verdade mais negligenciada dessa geração. Muita gente acha que por não frequentar igreja, por não orar ou por não se envolver com nada espiritual, está neutro, está fora dessa disputa. Mas Efésios 6:12 deixa isso claro, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Essa guerra não pede permissão, não espera sua fé amadurecer. Não depende da sua crença. Ela acontece. E o seu corpo, sua mente e sua alma são o campo onde ela se desenrola todos os dias. Você percebe isso quando tenta dormir e sua mente continua ativa, pesada, cheia de pensamentos que você não quer pensar. Você sente isso quando tenta orar, mas as palavras não saem. Quando vai à igreja e não sente nada. Quando ouve sobre fé, mas não sente mais conexão. E começa a duvidar de tudo. E enquanto você racionaliza isso como fase ruim, desânimo, estresse, o inimigo comemora. Porque quanto mais você ignora, mais ele avança. Ele age no silêncio, no cansaço, na rotina. E o que ele mais quer é te convencer de que isso tudo é só coisa da sua cabeça. Mas se fosse só psicológico, você já teria superado com descanso, com terapia, com conselhos. Só que essa dor não passa. Esse peso não sai, esse vazio insiste em voltar. Porque ele não é só humano, ele é espiritual. Você não precisa estar dentro de um templo para estar em guerra. Você já está no meio dela. Quando acorda sentindo que perdeu o sentido. Quando carrega uma culpa que não sabe de onde vem. Quando tem medo do futuro e nem consegue explicar o porquê. Quando tenta ser forte, mas por dentro está se desmontando. Isso é sinal de guerra. Uma guerra invisível, estratégica, cruel, e que não tem pena de quem ignora sua existência. Muita gente hoje vive como se estivesse dormindo dentro de um campo de batalha. Acham que estão em paz, mas estão apenas inconscientes. Não percebem que suas decisões, seus relacionamentos, seus sentimentos e até suas finanças estão sendo manipulados por forças que operam nas sombras, forças que atuam para desviar o propósito, para destruir a identidade, para roubar o futuro. Essa guerra não começou quando você passou por um trauma, nem quando caiu no pecado. Ela começou muito antes. Começou quando o diabo foi lançado à terra e o ser humano se tornou o alvo número 1. Desde então, todo nascimento é visto como uma ameaça para o inferno, porque cada pessoa que desperta espiritualmente é uma bomba contra o reino das trevas. Por isso, ele investe tanto no enfraquecimento da fé, na banalização do pecado, na distração constante, porque ele sabe que, se você acordar, ele perde. Acordar espiritualmente é entender que nada é neutro, que suas escolhas alimentam um lado ou o outro, que sua mente precisa ser blindada todos os dias, porque é ali que o inimigo lança suas setas mais venenosas. E é por isso que a Bíblia fala de tomar toda a armadura de Deus. Não é poesia, é estratégia de sobrevivência espiritual. E eu te pergunto agora com toda sinceridade, você já sentiu que algo te observa quando você está sozinho? Já teve a sensação de que sua mente foi tomada por pensamentos que não são seus? Já lutou contra uma vontade de desistir da vida, mesmo quando tudo parecia estar indo bem? Talvez você ache que isso é coincidência, mas pode ser o inimigo se aproveitando da sua distração. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Escreve: eu sinto que já estou nessa guerra. A sua experiência pode despertar outras pessoas que ainda estão dormindo. E talvez esse comentário seja a primeira arma espiritual que você empunha nessa batalha. Porque quando você assume que está em guerra, você dá o primeiro passo para vencer. Agora me escuta bem. A guerra já começou. A pergunta é: você já acordou? O inferno não ataca só com tragédias. Ele ataca com pensamentos, com ideias, com confusão. Essa é uma das armas mais perigosas do inimigo. Ele não precisa tirar algo da sua vida para te destruir. Ele só precisa mexer na forma como você pensa. Se ele plantar a dúvida, ele enfraquece sua fé. Se ele distorce sua identidade, ele sabota seu propósito. Se ele gera confusão, ele paralisa suas decisões. A mente se tornou o campo de batalha mais sangrento da guerra espiritual. E o mais assustador é que a maioria das pessoas ainda não percebeu isso. Elas acham que o diabo só age em grandes tragédias, em possessões, em coisas visíveis e sobrenaturais. Mas a verdade é que ele age em silêncio,
com estratégias quase imperceptíveis, exatamente dentro da sua cabeça. É ali que ele sussurra: você não é capaz, Deus não te ouve mais, nada vai mudar, você sempre vai ser assim. E cada uma dessas ideias, se não forem combatidas, se transformam em fortalezas mentais. Você pode até estar vivo por fora, ativo, sorrindo, mas por dentro já foi dominado, porque quando o inferno toma sua mente, ele paralisa sua fé. E quando a fé para, o espírito enfraquece. É por isso que tanta gente está desistindo, mesmo sem ter perdido tudo. É por isso que existem pessoas que têm família, têm emprego, têm até ministério, mas por dentro estão afundando, porque perderam o controle da mente. E quem perde a mente, perde a guerra. A mente define tudo. Ela é o ponto de partida das suas escolhas, das suas reações, da sua visão de si mesmo e de Deus. É por isso que a palavra diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Não é só um conselho, é um chamado à guerra. Porque ou você governa seus pensamentos, ou será governado por eles. Agora pense comigo, quantas vezes você já se sentiu preso em pensamentos negativos que pareciam não sair mais? Quantas vezes você tentou orar, mas sua mente te bombardeava com distrações, lembranças ruins, culpa, medo? Quantas vezes você se levantou decidido a mudar, mas no meio do dia sentiu que algo sugava suas forças? Isso não é aleatório, isso é estratégia. O diabo sabe que quem controla a mente controla a alma. A mente é uma porta. Ela pode ser um acesso para o céu, quando está alinhada com a palavra de Deus, ou pode ser um portal para o inferno, quando está contaminada pelas mentiras do inimigo. E o problema é que muita gente está abrindo essa porta sem perceber. Por isso, é urgente fazer uma coisa agora: localizar onde você está espiritualmente. Talvez você ache que está bem porque não está em pecado visível, não está se afastando da igreja, não está se rebelando contra Deus. Mas e sua mente? Ela está sã? Ela está limpa? Ou está cheia de dúvidas, medo, insegurança, ressentimento, orgulho, pensamentos de derrota, imagens que você não consegue apagar? Chorou na presença dele. Já viu ele te livrar, te restaurar, te erguer do pó. Então por que agora parece que tudo virou silêncio? Porque tudo esfriou? Será que você não percebe que isso faz parte do plano do inimigo? Ele não quer que você peque de novo apenas. Ele quer que você se acostume com a queda. Ele quer que o erro vire identidade, que a fraqueza vire rotina, que você olhe no espelho e não se reconheça mais. Hoje, talvez seja esse o seu maior conflito. Você olha para si mesmo e vê alguém que não tem mais forças, que vive caindo, que já não sente mais a presença de Deus como antes. E é nessa hora que o inferno vem com a frase final: você perdeu. Mas, e se isso tudo for mentira? E se essa fraqueza que você sente for só uma fumaça, uma distração espiritual para você? Não perceber que ainda está em pé? Porque o fato de você estar aqui, ouvindo essa mensagem, já diz tudo. Deus não abandonou você. Ele está te chamando de volta. Ele está revelando o campo de batalha para você parar de lutar no escuro. Ele está dizendo: a guerra não terminou. Só porque você caiu, não significa que perdeu. Mas para isso você precisa se olhar no espelho de verdade. Não o espelho físico, mas o espiritual. O espelho da sua alma, do seu estado atual. E encarar com sinceridade o almospen que tem te afastado. O que você tem permitido entrar na sua mente, no seu coração. Porque enquanto você continuar se enganando, achando que está tudo bem, nada vai mudar. Eu quero que você escreva nos comentários agora: eu estou voltando para o campo de batalha. Isso é mais do que uma frase. É um ato de posicionamento. É o seu espírito se levantando contra tudo que tem tentado te calar. É a sua decisão de sair da zona de conforto espiritual e voltar a lutar com armas espirituais, com fé racional, com vigilância. Esse é o momento em que muitos voltam a respirar no espírito, porque reconhecer a queda é o início da restauração, e reconhecer que perdeu a força
é o primeiro passo para recebê-la de novo. Deus não rejeita corações quebrantados. Ele não desiste de quem ainda ouve sua voz, mesmo que fraca, mesmo que distante. Enquanto você pensa que está tudo bem, o inimigo já te enfraqueceu. E agora ele quer te derrubar. Essa é, talvez, uma das mentiras mais bem-sucedidas do inferno. Convencer você de que não há perigo, que está tudo sob controle, que não é necessário se esforçar espiritualmente. Ele sussurra suavemente. Relaxa, você está indo à igreja, está ouvindo louvor, até leu um versículo hoje, está tudo bem. Mas o problema é que essa sensação de paz não é paz de verdade, é anestesia espiritual. A passividade no mundo espiritual é uma brecha aberta, porque o campo de batalha nunca para. Não existe pausa, não existe descanso. Ou você vigia, ou é atacado. Ou você avança, ou é empurrado para trás. Não existe neutralidade na guerra espiritual. E é exatamente por isso que o diabo prefere agir com silêncio e sutiliza. Porque se ele te atacasse com violência, você reagiria. Mas se ele te colocar num estado de falsa paz, de conforto, de distração, você baixa a guarda sem perceber. E aí está o perigo, quando você acha que está bem, mas espiritualmente já está em declínio. Quando os pensamentos que te enfraquecem já não te incomodam mais. Quando o pecado já não causa peso. Quando a oração vira exceção. Quando a fé vira teoria. Quando o coração já não se abala com a palavra. É nesse ponto que o inimigo se alegra, porque você ainda parece firme por fora, mas por dentro já está rachando. Sabe quando você começa a normalizar a frieza? Quando diz para si mesmo que é só uma fase. Quando já não busca mais com intensidade, mas se contenta com o mínimo. Isso é um alarme silencioso. O Espírito Santo sempre vai te chamar para mais, mas o inimigo sempre vai te empurrar para o menos. E nesse empurra-empurra espiritual, quem não percebe que está caindo, já está no chão. A mentira do "tá tudo bem" tem feito muitos perderem batalhas que nem sabiam que estavam lutando, porque a mente acostuma, o coração endurece e o espírito adormece. O diabo não quer que você peque hoje, ele quer que você pare de lutar, porque ele sabe que se você parar de lutar, ele vence com o tempo. O afastamento de Deus, na maioria das vezes, não acontece com rebeldia, acontece com conformismo. Você começa deixando de orar um dia, depois outro, depois começa a negociar o tempo de qualidade com Deus, troca por celular, por distrações, por coisas que parecem inofensivas, e quando percebe, já se acostumou a viver longe da presença, ainda acredita em Deus, ainda diz que é cristão, mas já não está mais no mesmo lugar. E se você está ouvindo isso agora e sentindo que estou falando com você, é porque o Espírito Santo está tentando te acordar. Ele está gritando no seu interior, desperta, porque o tempo está passando, e o que hoje é só frieza, amanhã pode se tornar escuridão. O que hoje é só distração, amanhã pode virar destruição. A mentira do "tá tudo bem" tem adormecido soldados poderosos, gente com chamado, gente com unção, gente que carregava fogo e agora vive em cinzas. E eu preciso te perguntar com toda a verdade, você tem certeza que está tudo bem mesmo? Porque está tudo bem não é sobre ter emprego, saúde ou rotina. É sobre estar alinhado com o céu. É sobre viver com a mente blindada, o espírito aceso e a alma firme na palavra. E se isso não está presente, então não está tudo bem. Está perigoso, está exposto, está vulnerável. Mas sabe o que é mais poderoso do que qualquer ataque? O momento em que você reconhece que precisa reagir. O inferno treme quando um filho de Deus desperta do sono espiritual. Quando diz, eu não vou mais aceitar essa mornidão. Quando se levanta mesmo fraco e diz, a partir de agora eu volto para a guerra. E talvez seja exatamente isso que Deus espera de você agora. Um posicionamento, um retorno, uma decisão, porque não dá mais para viver de aparência. Não dá mais para fingir força enquanto por dentro tudo está desmoronando. Se essa palavra te confrontou, comenta aqui. Eu não aceito mais essa passividade espiritual.
Seu comentário é mais do que um clique. É um grito de reação. É o primeiro passo para sair da anestesia e voltar a sentir. A guerra não terminou. E se você ainda está respirando, ainda dá tempo de recomeçar com força total. Deus não te chamou para viver prostrado. Ele te chamou para lutar e vencer. Mas só vence quem acorda para a batalha. Essa é a verdade que liberta. Uma verdade que o inferno tenta esconder todos os dias, porque um cristão acordado espiritualmente é um perigo para o reino das trevas. Você foi chamado para lutar, não para sobreviver, não para viver se arrastando, carregando culpas, apagando quedas, mendigando migalhas de fé. O chamado de Deus sobre sua vida é de guerra, resistência, ousadia e conquista. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza. Talvez te ensinaram a ser apenas um crente passivo, domesticado, que vive de cultos e rotinas. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo 2:3, sofre, pois, comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Isso não é linguagem de conforto, é linguagem de campo de batalha. É o chamado direto para o campo de guerra. O Evangelho não é um spa espiritual, é uma convocação. E o que está em jogo é só sua paz, sua felicidade ou suas emoções. O que está em jogo é a sua alma, e a alma de muitos que você vai alcançar quando se posicionar como guerreiro. Você já parou para pensar o quanto o inferno investe para te manter paralisado? Por que o inimigo te persegue tanto nos pensamentos, nas emoções, nas quedas repetitivas? Porque ele sabe quem você é. Porque ele viu quando você foi separado. Porque ele sente a autoridade que você carrega, mesmo que você ainda não tenha despertado para isso. Ele não luta contra quem não representa a ameaça. Ele não ataca o inútil. Ele tenta destruir aqueles que têm um propósito poderoso. E esse propósito está em você. O problema é que muitos filhos de Deus estão vivendo como escravos espirituais, presos em correntes que já foram quebradas, caídos em buracos de onde já poderiam ter saído. Tudo isso e esqueceram quem são. Ou pior, nunca descobriram. Mas hoje, o céu está te lembrando que você foi chamado para ser soldado, não espectador, guerreiro, não vítima, vencedor, não refém da culpa, do medo ou do passado. Talvez você tenha acreditado por tempo demais que não é forte o suficiente, que não é digno, que não tem estrutura, que já caiu tantas vezes que não tem mais moral para se levantar. Mas o seu chamado não depende do seu passado. Ele depende da sua decisão de hoje. Você não precisa sentir para ser. Você precisa crer e agir. Porque Deus não usa os mais perfeitos. Ele usa os mais disponíveis. E Ele fortalece aqueles que se colocam de pé, mesmo fracos, mas dispostos a lutar. A sua guerra não é contra pessoas. Não é contra seu chefe, sua família, seus erros ou sua história. Sua guerra é espiritual. Contra forças invisíveis que têm nome, têm táticas e têm um plano. Te impedir de cumprir o propósito para qual você foi criado. E enquanto você continuar vivendo como se não estivesse em guerra, essas forças vão continuar vencendo terreno. Mas hoje, você pode tomar uma decisão que muda tudo. Reagir, se levantar, rasgar a passividade, chamar para si a responsabilidade, colocar a armadura espiritual, blindar sua mente, sacudir a alma e declarar: eu fui chamado para lutar, porque a guerra não vai parar. Mas quem se posiciona em Deus nunca entra nela sozinho. O céu luta por aqueles que lutam pela fé. Então olha para dentro de você agora, de verdade, e responda: você tem vivido como um soldado ou como alguém rendido? Sua postura espiritual tem sido de quem resiste ou de quem aceita qualquer coisa? Deus está te chamando hoje para vestir a armadura e sair da defensiva. Ele quer te ativar como guerreiro, porque existe uma geração dependendo da sua decisão, porque o seu testemunho vai ser a arma de alguém amanhã. E porque o inferno sabe que, se você acordar, ele perde. Se essa palavra está queimando aí dentro de você, escreve aqui nos comentários: eu sou um soldado de Cristo e hoje eu me levanto. Essa frase é mais do que um comentário. É uma declaração no mundo espiritual.
É o momento em que você rasga a mentira da passividade e assume o seu lugar no exército de Deus. O primeiro passo é assumir: sim, eu estou em guerra. Parece simples, mas essa decisão muda tudo. Enquanto você continuar achando que o que está enfrentando é só uma fase ruim, uma crise emocional, um desânimo comum, você vai continuar lutando com as armas erradas. Vai continuar tentando resolver no natural o que só pode ser vencido no espiritual. E essa é a estratégia do inimigo: te manter cego sobre a natureza da batalha que você está enfrentando. Só que agora você sabe. Agora você não pode mais fingir que não entende. A sua mente está no centro da guerra. Seus pensamentos são o campo onde o inferno tenta construir fortalezas, lançar dardos, implantar mentiras. E se você não se posicionar, se você não se armar, se você não se levantar espiritualmente, você vai cair sem entender por quê. Mas hoje Deus está te dando a direção. Hoje Ele está te dando a chance de recomeçar com consciência, porque o céu não chama soldados desinformados, ele levanta guerreiros conscientes, e é por isso que o segundo passo é decisivo: buscar as armas espirituais. Efésios 6, 13 e 17 revela a armadura de Deus. Uma armadura completa, precisa, perfeita. Não é alegoria, é instrução prática para sobreviver ao caos espiritual que nos cerca. A palavra diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, só vence quem está armado, só permanece de pé quem está protegido. E aqui está a revelação: a guerra que você está vivendo hoje talvez seja porque você deixou de usar essas armas. Talvez você até conheça o texto, já ouviu pregações sobre isso, mas ainda não aplicou de verdade. Ainda não vive com o capacete da salvação firmando sua identidade. Ainda não carrega a espada do Espírito como autoridade contra os pensamentos. Ainda não veste o escudo da fé para apagar os dardos inflamados que vêm todos os dias. A maioria das pessoas conhece a armadura, mas poucos a usam como estilo de vida. E é por isso que muitos são atingidos mesmo sendo salvos, porque salvação é o início. Resistência é decisão diária. Você pode ser salvo e ainda assim ser abatido se não estiver armado. Então a pergunta agora é: você está usando o que Deus te deu ou está lutando com as mãos vazias? Porque se você não estiver com a armadura, você está exposto. Se você não estiver revestido, está vulnerável. E nessa guerra não tem tempo para indecisão. Ou você se protege ou será ferido. A armadura é completa. A verdade é o cinto que sustenta tudo. A justiça é a couraça que protege seu coração. O evangelho da paz são os calçados que te fazem avançar mesmo no caos. A fé é o escudo que te mantém em pé. A salvação é o capacete que preserva sua mente. E a palavra é a espada que fere o inimigo. Tudo isso já está à sua disposição, mas você precisa se levantar e vestir. E aqui vai uma verdade espiritual profunda. Você não precisa se sentir forte para começar a lutar. Você só precisa decidir se levantar. Deus fortalece enquanto você caminha. Ele arma você enquanto você se dispõe. E a cada passo de fé, Ele te equipa mais. Só não espere estar pronto para começar. Comece e Ele vai te preparar no caminho. Você foi chamado para resistir, para vencer, para ser coluna, para ser muralha, para ser voz em meio ao silêncio. Não dá mais para aceitar uma vida de fé fraca, passiva, sem autoridade. Você tem armas, você tem instruções e agora você tem uma escolha. Ou ignora e segue desprotegido, ou reage e começa a se revestir agora. Se essa palavra está abrindo seus olhos, escreve aqui nos comentários: hoje eu escolho me armar com as armas de Deus. Isso é um ato profético, um posicionamento espiritual, e é também o primeiro passo para iniciar sua jornada como verdadeiro guerreiro da fé. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como usar cada uma dessas armas. Na prática, você vai entender como o capacete da salvação protege sua mente, como o escudo da fé apaga os ataques, como
A espada do Espírito se torna sua autoridade contra todo pensamento de derrota. Você não pode perder isso, porque agora que você despertou, é hora de aprender a lutar como um verdadeiro soldado de Cristo. Agora que você entendeu que precisa se levantar, que não dá mais para viver uma fé passiva, apagada, distraída. Chegou o momento de agir, o momento de se posicionar e começar a vestir, dia após dia, a armadura espiritual que Deus preparou para você. Porque mesmo com tudo que você já passou, mesmo com todas as feridas, quedas e frustrações, ainda há uma guerra sendo travada. E se você está vivo, respirando, ouvindo essa mensagem, isso quer dizer que o céu ainda conta com você nessa batalha. E se você decidir se levantar hoje, saiba que você não vai lutar com a força dos seus sentimentos. Você vai lutar com as armas do Espírito. Porque essa guerra não se vence com motivação emocional. Se vence com fé racional, com vigilância espiritual, com a consciência de que sua mente é um território sagrado que precisa ser protegido todos os dias. Mas eu preciso te dizer algo sério. O inimigo não vai parar só porque agora você sabe da verdade. Muito pelo contrário. Agora que você foi alertado, ele vai tentar agir de forma ainda mais sutil. Ele vai tentar usar pensamentos antigos, palavras ditas no passado, memórias distorcidas, emoções mal resolvidas, tudo que puder se transformar em brecha para ele entrar. E essa é a parte que poucos falam. O diabo não precisa aparecer para agir. Ele não precisa se manifestar para dominar. Ele não precisa fazer barulho. Ele só precisa de uma porta aberta, um pensamento não vigiado, um sentimento alimentado em segredo, uma culpa escondida, uma ofensa que você nunca perdoou, uma tristeza que você já se acostumou a sentir. Ele entra devagar e quando você percebe, já perdeu o controle da mente. É por isso que entender a armadura é só o começo. Você precisa aprender como usar cada arma na prática, porque não basta saber que o escudo da fé existe. Você precisa aprender a levantar esse escudo quando os pensamentos vêm como dardos. Não basta saber que existe a espada do Espírito. Você precisa saber como usar a palavra de Deus para cortar as mentiras que tentam te enfraquecer. E não basta saber que existe o capacete da salvação. Você precisa colocá-lo todos os dias para blindar sua identidade contra o ataque que tenta te convencer de que você não vale nada. Agora me escuta com atenção. Tem algo que o inferno teme profundamente. Um cristão consciente, blindado e posicionado. Porque esse tipo de pessoa não apenas resiste, ele avança, ele conquista territórios, ele influencia outros a se levantarem também. É por isso que, se você está aqui até agora, é porque Deus está te despertando para algo maior do que você imaginava. E eu quero saber se você está realmente comprometido com essa transformação. Escreve aqui nos comentários: eu estou pronto para fechar as brechas, porque essa frase vai ser o seu grito de guerra, vai ser a sua resposta para o mundo espiritual, vai ser o seu posicionamento público de que a partir de agora você não será mais passivo, você será um guerreiro em alerta. Mas atenção, ainda há mais que você precisa saber, porque a maioria das pessoas perde essa guerra justamente por desconhecer como o inimigo entra. Ele não avisa, ele não bate na porta. Ele entra por onde você nem percebe, e enquanto você acha que é só cansaço, é infiltração. Enquanto você pensa que é só tristeza, é manipulação. Enquanto você chama de distração, é uma estratégia de enfraquecimento. E é por isso que você precisa continuar comigo nessa série. Porque no próximo episódio eu vou te mostrar como o inimigo entra na sua mente, sem pedir permissão, e mais do que isso, vou te mostrar como fechar todas as brechas, cada pensamento, cada atitude, cada hábito, que hoje pode estar servindo de acesso para ele agir sem você perceber. Então ativa o sininho, se inscreve agora e não deixa de acompanhar esse próximo conteúdo. Ele pode ser o ponto de virada da sua caminhada espiritual. A diferença entre viver em guerra constante ou em vitória constante.
Tenho certeza que você foi impactado neste vídeo. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Deus está te despertando, te chamando de volta para o campo de batalha, te lembrando de quem você é no mundo espiritual. Se essa palavra acendeu algo dentro de você, um sinal, uma resposta, um despertar, então se inscreva agora no canal. Aqui você não vai encontrar mensagens superficiais, mas direção espiritual, confronto, que cura e revelações que vão fortalecer sua fé racional para vencer de verdade. E eu sei que você chegou até o final. Por quê? Quem está sedento por mudança não desliga no meio. Você ficou, você ouviu tudo. Isso prova que o seu espírito está vivo e pronto para se levantar. Agora comenta aqui embaixo: eu estou de volta para a guerra. Escreve isso como um ato profético, um posicionamento público, uma declaração diante do céu e também diante do inferno, de que você não vai mais viver prostrado. Você vai lutar e vai vencer. E se hoje você entendeu que está em guerra, no próximo episódio você vai descobrir como o inimigo tem operado dentro da sua mente, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. É hora de abrir os olhos para estratégias que passam despercebidas, mas que têm enfraquecido sua fé, minado suas decisões e influenciado seus sentimentos todos os dias. Você vai ver com clareza como ele age sem precisar tocar em nada, apenas convencendo você do que não é verdade. E mais importante, você vai aprender a identificar e fechar cada brecha que tem servido de acesso ao mundo espiritual. Se essa revelação de hoje mexeu com você, o próximo vídeo vai te posicionar ainda mais forte na batalha. Porque agora que você decidiu lutar, é hora de vencer com inteligência espiritual. A série continua e cada episódio está conectado com o seu despertar. Você está pronto? Eu sei que você não vai parar por aqui. 2. O inimigo não precisa te tocar, ele só precisa te convencer.